Obrigada. Boa noite a todos. Acho que essa noite vai ser uma noite de construção coletiva, onde todo mundo vai poder, de alguma forma, colaborar. A gente sempre reflete sobre o aspecto da doutrina que informa, o aspecto da doutrina que nos dá um direcionamento pelo conhecimento. E nesse momento em que a gente viveu tantas emoções, tantas novidades, tantas experiências que não faziam parte do nosso dia a dia, que esse longo 2020 foi especialmente diferente para todos nós, a leitura, a informação que a doutrina dá para todos nós foi um grande diferencial para que ninguém se desesperasse, para que ninguém chegasse a atitudes extremas, mas para que a gente tivesse o fortalecimento da fé. Quando a gente fala em leitura, em informação, existe ainda um vício nosso até de acreditar que só serve aquela leitura muito grande ou aquela leitura que leva horas. E às vezes existem leituras muito simples que podem trazer imensas informações, que podem trazer grandes reflexões para o nosso dia e para a nossa caminhada terrena, enquanto espíritos eternos. Então, eu vou começar aqui, Márcio, e eu queria te pedir ajuda para a gente dar continuidade, com um livro muito simples, que eu acho que quase todo mundo conhece, que é o Minutos de Sabedoria, que é um livro simples, pequeno, é um livro que a gente tem, inclusive, online, que não é um livro caro. Então, é um livro que dá, de alguma forma, para todo mundo ter um acesso, ter o conhecimento através dele. E aí ele tem aqui, da página 1 até a 288, são 288 mensagens. E eu queria que alguém que pudesse abrir o seu microfone escolhesse um número de 1 a 288 para que a gente começasse a nossa parceria dessa noite estudando a doutrina. 87. 87, e foi rápido, assim que é bom. Depois tem o 36 do Olegário, se quiser. Ah, então tá bom. Vou aqui no 87 e depois eu chego lá no 36, né? Então vamos lá. 87. Não perca de vista a sua filiação divina. Deus é pai de todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos como templos vivos da divindade e ame a Deus através do amor às criaturas, procurando servi-lo, servindo ao seu próximo com amor e dedicação. Amar o próximo como a gente, né? Eu acho que é desse jeitinho. Uma das coisas que mais causou indignação em quem foi votar no domingo era o desrespeito com relação ao uso da máscara, que vai muito além do que uma filosofia, do que ultrapassa os muros da ciência. Quando eu uso uma máscara, eu estou me protegendo, mas eu estou protegendo aos meus irmãos. Isso é respeito, né? Hoje eu atendi uma família em que eles conversavam sobre o constrangimento que uma criança de 4 anos passou por ter o cabelo maior e ser um menino. E que isso gerou tantos desconfortos para ele de não querer nem ir à escola, né? Então a gente refletia um pouquinho sobre quantas coisas a gente poderia evitar se a gente de verdade se preocupasse muito mais conosco do que com o outro. Porque o outro tem um cabelo grande, um cabelo curto, usar rosa, azul, brinco, não brinco. Isso não tem que ser um diferencial para mim, tem que ser um diferencial para quem gosta, né? Quantas pessoas se dizem meninas e amam o cabelo curto, e quantos meninos se dizem assim, gostam do cabelo comprido. Então, o que a gente tem que aprender de verdade, e essa pandemia foi fantástica, né? Esse período está sendo fantástico para isso, é o respeito. É eu entender até onde vai o meu espaço, até onde vai o espaço do outro. Se eu me identifico como menino, como menina, como espírita, como evangélica, como católica,
O que vai fazer diferença na minha caminhada, em mim como pessoa, como filha de um pai que é nosso, é se eu consigo respeitar o outro, se eu consigo amar o outro. Cada um vai fazer do seu jeito. Uns preferem pregar a palavra do Cristo num tom mais alto, outros de forma mais silenciosa. Uns preferem pregar a palavra do Cristo cuidando do enfermo, outros preferem cuidando das pessoas que estão no seu lar. O importante é que a gente se comporte como irmãos e filhos desse Pai que é nosso. Que aí a gente está totalmente no caminho que a gente tanto busca, que a gente tanto idealiza, que é o caminho da felicidade. Márcio? Aninha, estava vendo aqui a sua escolha, bem feliz, inclusive, sobre a questão dos minutos de sabedoria. E sempre quando vem o Minuto de Sabedoria, me vem à cabeça o autor da proposta, Carlos Torres Pastorinho. É interessante, deve ter provavelmente alguém no nosso grupo que conheça um pouco da biografia do Carlos Torres Pastorinho, né? Ex-seminarista, passou a parte da juventude, sempre foi um grande estudioso, né, de várias línguas, era um poliglota, né, e foi, enquanto seminarista, foi estudar, salvo engano, em Roma. E você está falando da questão, tentando estabelecer um link, porque é engraçado, né, porque a gente costuma sempre falar assim, quando alguém no meio espírita, no movimento espírita fala, o palestrante ele sempre tem esse cuidado, quando ele fala também, de tentar exemplificar, mais do que falar. Né? Jesus, ele exemplificou muito mais do que falou. E quando eu pego o Carlos Torres Pastorinho, ganha uma força esse livrinho, esse opúsculozinho dele, de tal forma, na vivência dele. E tem uma passagem que eu acho belíssima, que é um caso de aceitação também. Você está falando do caso, por exemplo, do menininho de 4 anos com cabelo grande, e a gente tem dificuldades porque tem os preconceitos do momento, da cultura que a gente vive. Na época de Jesus, o Evangelho está cheio de passagens falando da questão dos preconceitos. E quando o Carlos Torres Pastorinho estava em Roma, soube-se que Mahatma Gandhi, né, que era considerado pelo Churchill, né, primeiro-ministro, como um trapo em pessoa, porque se vestia com um bolo de panos, né, e, de acordo com a tradição ocidental, se vestia muito mal, na realidade é quase seminu, porque colocava o dorso para fora e o restante fica coberto, né, por conta da roupa que ele mesmo produzia. Para quem já viu o filme de Gandhi, que dura aí umas 3 horas, mas são 3 horas muito bem vistas. Quem não viu ainda pode ver, que é uma produção, salvo engano, de 82, maravilhosa. Ele foi convidado pelo Papa a ir até o Vaticano, e quando o Papa soube que ele não tinha se colocado numa determinada vestimenta, né, que era do encontro, o Papa não quis recebê-lo, achando que ele não estava devidamente vestido. Ou seja, o Papa daquela ocasião, naturalmente, ele morreu na década de 40, naturalmente deve ter sido antes, né, de 1948, ou década de 30, 40, não sei bem a data. Mas o fato é que o Carlos Torres Pastorino falou assim, olha, eu fico a imaginar, se Jesus tivesse convidado, aliás, se tivesse sido convidado pelo Papa e tivesse que vir tal como ele se vestia, muito provavelmente a convenção da igreja naquela ocasião, que é bem diferente do Papa de hoje, totalmente destituído de preconceitos. Vejam bem, e não depende de religião. Hoje a gente está falando de um Francisco, né, que é a maior liderança carismática da igreja, que poderia ser o líder do espiritismo, de qualquer outra igreja, é um líder da humanidade, é um grande homem, né? E naquela ocasião simplesmente não aceitaram a vinda do Gandhi como estava vestido, e portanto não houve audiência junto com o Papa. E aí ele se perguntou, o pastorinho se perguntou, será que se Jesus viesse a ser convocado, seria recebido? Muito provavelmente não. Então, desde então, Carlos Torres Pastorino passou então a criar uma certa
atitude crítica em relação a essa não aceitação do outro, né? Essa não aceitação de convenções, essa não aceitação em função do preconceito momentâneo. Ora, ninguém pode amar o próximo como amar a si mesmo se tiver ainda pleno de preconceito ou de preconceitos da sua época ou daquela ocasião. Então, uma coisa que eu queria colocar como parte para relacionar com o nosso autor do livro, que veste a boa carapuça das mensagens que ele coloca nesse opúsculozinho. Isso é muito bom. Então vamos lá. Lembrando que o Minuto de Sabedoria ele é uma coletânea de pensamentos que o Carlos Torres Pastorino fazia num programa na Rádio Copacabana há muito tempo, né? Então vamos a 36, que é a sugestão do Olegário. Não maltrate os animais. São também filhos de Deus e irmãos nossos menores, que não adquiriram a faculdade do raciocínio abstrato, mas são amigos que precisam de nossa ajuda e carinho. Não lhes imponha trabalhos demais. Alimente-os bem, trate-os em suas enfermidades. Faça com essas criaturas de Deus, que dependem de você, o mesmo que você gosta de receber dos anjos do bem. Se a gente tem a certeza, porque não dá para ter dúvidas, de que o nosso Pai criou tantas belezas, a gente não pode descuidar, a gente não pode maltratar nada. A nossa obrigação por esses presentes, que são as pessoas, que são os animais, que é a natureza, é cuidar, é ser amoroso, é retornar com afeto. Os animais, às vezes, chocam quando são totalmente descartados como mero objetos. A gente viu muita gente no início da pandemia jogando fora, literalmente, os seus animais, por falta de conhecimento, por falta de amor maior até. E aí, por quê? Né? Será que se um dos nossos familiares tivesse a Covid, a gente ia jogar fora também? Então, cuidar dos animais é muito mais que uma obrigação. É um exercício de amor para com o próximo. Porque o próximo vai ser a criatura que raciocina, que caminha com a gente, mas é também tudo que envolve a natureza. É também tudo aquilo que Deus criou. É amar tudo. Não dá para escolher, não dá para selecionar. Então, Carlos Pastorino nos lembra do compromisso que a gente tem com todas as obras do nosso Criador, que idealizou, que desenhou cada aspectozinho com tanto zelo, com tanto amor que eu acho que a gente ainda não sabe descrever muito bem como acontece esse processo do Pai. Né? Para a gente ainda faltam muitas palavras, mas se a gente pensar, a gente pega, por exemplo, um pássaro, um animal tão pequeno, tão frágil, quantas colorações, quantas nuances a gente encontra num pássaro? Quantos tons tem, por exemplo, num cachorro? Não é preto, branco, cinza e bege, né? São variedades. Cada focinho é de um jeito diferente, cada orelhinha é de um jeito diferente. Então, todos os elementos que estão compondo esse grande planeta, assim como o planeta, são importantes e merecem muito zelo e muito carinho. Eu posso só acrescentar? Claro. Eu estou preparando um estudo sobre o amor. E aí é muito interessante quando você falou de amor, né, aos animais, à natureza, e o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele traz uma reflexão no capítulo 30 muito interessante sobre o amor. Ele diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo
tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Eu achei muito interessante. E muitas histórias, viu, Ana? Viu? Obrigado, Renato. Tem muitas histórias nessa relação do homem com a natureza, né? Eu não sei se tem algum biólogo aqui, mas uma das coisas, desdobramentos que nós vimos, há quem diga que tenha tido um desdobramento, por exemplo, do acidente que teve da Vale do Rio Doce, em Mariana, e que teria, portanto, trazido alguns impactos ambientais na bacia do Rio Doce, e que isso teria gerado um efeito danoso em cadeia, naquele ecossistema, e que isso, obviamente, traz impactos para microsistemas, depois para médiosistemas e macrosistemas. E é interessante que existe uma passagem do Chico em relação a essa relação dele com a natureza. Tem várias, né? Uma que eu me lembro assim muito casualmente diz respeito, por exemplo, à invasão das formigas na casa dele, a horta dele, e começava a comer e tal, e ele estava inclinado a passar algum remédio para que as formigas fossem de vez embora. Mas a estatura espiritual do Chico era tamanha, aí são os casos, né, do Chico. A estatura dele era tamanha que ele se postou a conversar com elas. Ou seja, através daquele magnetismo, falando assim: minhas amigas, a questão é a seguinte, olha só, é estilo Francisco de Assis, com todas aquelas histórias, quando falava-se, por exemplo, na Umbra, que tinha lá um lobo, que o lobo era aterrorizante, e quando Francisco de Assis teve contato com o lobo veio como um cordeirinho para ele. Ele se abaixou e começou a fazer carinho no lobo, e pronto, porque foi envolvido com amor, com o magnetismo do Francisco, irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo, e por aí vai. E o Chico também fez da mesma maneira. É lógico, pode ser uma coisa, para a gente, pode parecer alguma coisa muito idealizada, mas a gente pode fazer na nossa escala, na nossa proporção, de desenvolvimento. Eu vou contar uma história breve com relação a isso. Eu tenho um filho pequeno, de 8 anos, e nós compramos em fevereiro um aquáriozinho com vários peixes, né? E um deles, né, eu comprei 8 peixinhos, e aí quando chegou assim mais ou menos em julho já não tinha, só tinha um. E ele foi chamado pelo meu filho de serial killer, porque ele tem um instinto, né, de matar todo mundo. E aí ele queria novos peixinhos, eu falei, aí ele ficou com raiva do bicho, eu falei, meu filho, é o instinto dele. Ele tem um instinto territorializante, faz parte da natureza dele. Como na natureza tudo é perfeito, né? Você tem lá a cadeia alimentar, existe a lei de destruição, que vai o quê? Vai trazer a harmonia ecológica capaz de sustentar ambientalmente a Terra e propiciar as melhores condições de vida. É como, por exemplo, o Sol. O Sol está aqui, ele bate o tempo todo. Se não tivéssemos um sistema de proteção magnética, camada de ozônio, né, e tudo mais, o Sol, né, se tivesse em grande demasia, como de fato está, e aumentasse o efeito estufa, né, nós teríamos aí, a curto prazo, tal como dizem os alarmistas, um clima planetário muito quente. Mas também se tirássemos toda a capa protetora da Terra, esse calor iria embora e morreríamos de frio. Né? A humanidade não teria condições. Então, olha como a natureza é bela. De forma que nós tivemos que agir, porque também não podemos viver utopicamente. Então, comprei mais peixe. Mas o que eu fiz? Olha, meu filho, você não sabe viver em sociedade. Então, eu vou colocar você sozinho num aquáriozinho, mas você tem direito à vida. E tá ele feliz, ele é o que mais vive até hoje, tá?
há mais de 10 meses aí vivendo conosco, e os outros estão novos. Aí eu falei, de forma alguma eu vou colocar o peixinho junto com o outro, senão ele vai acabar com os outros 4 novos. Mas é isso, a natureza é sábia, e a gente também tem que se relacionar com sabedoria em relação à natureza e respeitar os instintos, né, e os mecanismos da natureza. Eu acho que o Carlos Torres Pastorino, eu falei Pastorinho da outra vez, mas Carlos Torres Pastorino, ele traz mais essa dimensão, uma dimensão bem franciscana, bem ambiental, sem cair no modismo. É uma coisa bem antiga, não é uma coisa assim, ecologicamente. Não, é uma consciência plena de que fazemos parte dessa natureza e que devemos cuidar de forma harmônica. É como tudo, né? A gente tem que ter o equilíbrio, respeito e amor. A gente pode usar tudo que a natureza oferece de forma equilibrada, sem querer o muito, mas querendo o que é necessário, respeitando e amando, e o retorno vai sendo bacana. Alguém escolhe um novo número? Pediram 50 pelo YouTube. 50. Muito bem, YouTube bombando. Vamos lá. Se tiver que discutir, faça-o com serenidade. Lembre-se de que seu adversário tem os mesmos direitos que você de fazer-se ouvido. Ouça-o com a mesma atenção que gosta de receber. Não tumultue a discussão. Os direitos dele são iguais aos seus. E quem sabe, muitas vezes, a razão estará com ele. Então, discuta com serenidade e conquiste fama de sábio e de homem bem educado. Quando a gente escuta a palavra discussão, parece que ela não combina em nada com serenidade. Duas palavras na mesma frase parecem tão antagônicas. Na verdade, se a gente tiver serenidade, a gente nem entra numa discussão. A gente vai tentar dialogar, argumentar, conversar. Mais uma vez, o equilíbrio está aí presente. Mais uma vez, o amor está presente. E aí, quando a gente está assim falando, lendo, né, lendo um livro tão bacana, a serenidade, equilíbrio, respeito, amor, parece tudo tão fácil, tudo tão leve, tudo tão conto de fadas, mas são exercícios. É isso que a doutrina traz para a gente através da literatura, através do conhecimento. Ser espírita não é ter uma facilidade, ter uma vida boa, é ter abundância de serenidade ou de exercício para chegar à serenidade. Quando a gente começa a se envolver com a doutrina, começa a estudar, o que a gente mais tem como alerta, como sinal amarelo, é que quando a gente conhece, quando a gente exercita a nossa fé, exercita o evangelho, exercita a paciência, todos esses valores, tudo vai ser do jeito que tem que ser, que foi programado, que nós combinamos lá no mundo espiritual. Mas a nossa postura diante dos acontecimentos é que muda. E quando a nossa postura muda, parece que tudo é diferente. Parece que tudo se organiza de forma diferente. Quando a nossa postura muda, a gente começa a adquirir no dia a dia hábitos que vão fazer toda a diferença na nossa caminhada. A oração, a leitura, o esforço pelos bons pensamentos. Joana de Ângeles nos fala tanto da importância do bom pensamento, da sintonia, para que a gente consiga exercitar o Evangelho do Cristo. É o primeiro passo. Então, toda vez que chega um pensamento ruim, que a gente consiga canalizar para um pensamento bom. Toda vez que a gente fica com angústia, que a gente consiga lembrar da gratidão, de tudo aquilo que a gente tem, que a gratidão é um sentimento fantástico para dissolver a angústia. Quando tudo isso ficar muito difícil, parecer impossível, que a gente se lembre da oração. E quando a oração fica difícil, a gente não consegue sair
do Pai Nosso que estás nos céus, que a gente então lance mão do livro, da literatura. Por isso é bom a gente ter sempre próximo a nós o livro. É o Minuto de Sabedoria, é o Evangelho, é um outro livro qualquer que a gente tenha próximo a nós, que nos traz bem-estar. E quando tudo isso nos faltar, a gente tem a dica do Chico, que é o copo com água. Quando tudo isso nos faltar, tem a dica do budismo, conta até 10 de forma devagar. E aí, se os 10 não forem suficientes, conta mais 10, mais 10. São essas estratégias que nos são oferecidas pela doutrina, por tudo que está agregado a ela, que vai nos trazendo a condição de não ter a necessidade de entrar numa discussão, de estar vigiando para conseguir orar, e orar para conseguir vigiar, e ter paz no nosso dia a dia, dentro do lar, no local onde mora, no bairro, né, com os vizinhos, no seu ambiente de trabalho, dentro das instituições religiosas. O orar, o vigiar, o exercício dos valores do homem de bem, como nos alerta o Evangelho, vão nortear a nossa caminhada, não para não ter problemas, mas para que a gente aprenda a pular as pedras do caminho, a desviar das pedras do caminho. A gente tem a Aglaé, que é a nossa vice-presidente, e tem o seu Lauro, que são 2 trabalhadores do Regeneração. Começaram agora, estão com 15 anos, faz pouco tempo, mas tem uma boa caminhada de estudo. E eu já perguntei para os 2, né? O seu Lauro, por exemplo, tem mais de 60 anos de doutrina. Quando que ele ficou rico? Quando que ele deixou de ter uma enfermidade porque entrou para a doutrina? Quando que ele deixou de ter um problema? A doutrina não vai nos impedir de ter nada disso, mas ela nos dá uma postura diferente. Certa vez, um presidente da Casa da Mãe Pobre falou para o meu pai: você quer ser espírita? Então se prepara, porque agora começam os problemas. Mas os problemas não são intensificados porque a gente começou a estudar, a se integrar na doutrina espírita. Os problemas surgem como eles teriam que surgir, mas o nosso esforço é triplicado para lidar com eles, porque a gente começa a ter instrumentos para isso. A gente começa a encarar a dificuldade, o problema, a dor, com outro olhar. Agora, por favor, isso não significa que a gente não sinta, que a gente não chore, que a gente não sofra, que a gente não tenha saudade. Nada disso. É realmente uma postura diferente. É só isso. E essa diferença vem da razão, que a gente consegue entregar para Deus pela nossa fé raciocinada. Que o melhor vai sendo organizado. E aí a gente se predispõe, a gente se disponibiliza para captar a inspiração que vem do bom anjo guardião, que vem dessa corrente maravilhosa de amigos espirituais. E isso serve para os mínimos momentos do nosso dia, aos macros momentos de problemas, de dificuldades. Essa semana eu precisei sair cedo de casa, e aí eu confesso para vocês que eu já estava desde a véspera preocupada com o engarrafamento que eu ia encontrar ao sair da minha rua. Que é uma ladeira, eu não sou, vamos lá bem assim, né? Sou uma moça dirigindo de, meu Deus, ladeira, eu e ladeira não nos entendemos. Então eu já estava preocupada porque eu ia sair num horário de movimento. Quando eu saí da minha casa, porque eu falei assim, não, eu tenho que ter fé que Deus vai me ajudar a passar aí por essa ladeirinha sem problema. Não tinha um carro quando eu embiquei o carro na esquina da minha rua para sair. Nenhum. Mas nenhum. Às vezes, assim, o trânsito está mais lento, então alguém dá uma passagem, né, bacana e tal. Não, não tinha nenhum. Eu saí direto, fui embora. Não é porque sou eu, a Ana, que estou aqui falando com vocês. Isso, se fosse isso, eu estava frita. Mas é porque Deus é maior, porque Ele nos presenteia o tempo inteiro. E aí a nossa postura de agradecimento é reconhecer que a mão dele está sempre ali,
sempre norteando, orientando, sempre nos dando a força e a direção que a gente precisa. Então, serenidade parece algo difícil, não entrar numa discussão parece algo difícil, e às vezes mas é também um exercício que a gente precisa, como treinar a tabuada, que a gente precisa para a vida, que a gente vai usar para sempre para não receber um troco errado. Treinar a paciência, serenidade, tolerância, treinar o amor, exercitar o amor em todos os momentos. Isso é possível. Aninha, eu vou chamar a Renata para falar de novo. Renata, você está na escuta? Gostaria de comentar? Não? Então, enquanto a Renata não está... Eu acho que... Deixa eu ver se o meu tá funcionando. Oi, Márcio. Oi. Quer fazer um comentário? Tem um trecho, né, de um dos livros da Joana que eu gosto muito da Joana, né? E que ela diz que assim como foi falado muito de amor, né, esse sentimento tão sublime, e que foi exemplificado e vivido por Jesus, ela diz que assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio da alma. Essa fala da Joana, ela nos fala dessa importância, né? Da importância do amor, como foi tão falado, né? Sobre o amor. Eu achei bem interessante que fizéssemos essa colocação. Eu te agradeço. Agradeço, Márcia. Agradeço, Aninha. Imagina, Renata, eu estava aqui a pensar a questão da discussão, né? E é curioso, né? Muita gente fala assim, eu não sei falar, eu não tenho uma fala bonita, eu não sei... Olha, se a gente soubesse o poder da fala em determinadas circunstâncias, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim bem operacional, e a gente está aqui fazendo uma prece, mas, ora, se a gente não pegar, por exemplo, aquelas pessoas que tratam em situações extremas e precisam da arte de persuadir para desmanchar uma situação extremamente perigosa, por exemplo, aqueles casos extremos em que uma pessoa translocada resolve pegar outra para sequestro, e se não tiver alguém habilitado para conversar e extrair ele daquela ideia. Se não tivermos, por exemplo, alguém ao telefone para receber pessoas, conforme nós tivemos no último todo Setembro Amarelo, nós temos isso, né? A Aninha pode me complementar, que é o Centro de Valorização da Vida, em que várias pessoas voluntariamente se colocam para receber o telefone de um anônimo, porque não são identificados, e fazem qualquer tipo de fala amiga. Né? Agora, diante de uma discussão, a gente tem muitos exemplos, que eu particularmente já entrei em várias discussões e, obviamente, já me desequilibrei bastante. Eu sou um ser humano, mas eu sempre busco lembrar, por exemplo, daquilo que o Chico Xavier também colocou. Quando você vai entrar numa discussão, se você não vai falar absolutamente nada de útil, põe água na boca, bebe um gole d'água, fica com a água na boca, demora até passar aquele destempero próprio. Mas há também, eu me lembrei aqui também, daquele momento máximo, talvez um dos mais graves da história da humanidade, foi quando Jesus foi julgado, esbofeteado, cuspido no rosto, e que ele manteve um silêncio eloquente. Eu adoro esse termo, silêncio eloquente. Não teve ninguém na história da humanidade que teve o silêncio mais eloquente. Ou seja, ele não precisou falar absolutamente nada para deixar o seu recado, eternidade, inclusive para esses espíritos que se comprometeram naquela ocasião, os fariseus, e até quem lavou as mãos, para quem já leu há 2000 anos, e vendo toda a leitura psicológica do Emmanuel com relação à figura do Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, e Jesus ali simplesmente silenciou. Mas não silenciou do ponto de vista da covardia, nem da omissão, muito longe da personalidade de Jesus se silenciar nesse sentido.
Ele silenciou porque ele viu os limites intelectuais e morais daquelas pessoas, sabia que não poderia reverter aquilo que era uma fatalidade, por conta do nível intelecto-moral daquela gente. Muitas vezes o silêncio também pode se fazer eloquente. E aí eu me lembro, por exemplo, de uma pessoa que me falou uma vez uma frase, e eu, óbvio, estou aqui, dei uma cópia, que vem de um romance. O silêncio também ele proporciona uma outra coisa, vem de um romance da nossa literatura, o Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas, e tem uma passagem que fala assim: o senhor sabe o que o silêncio é? É a gente mesmo demais. Ou seja, quando a gente silencia, a gente se ouve demais. Então é bom a gente se ouvir muitas vezes no momento de discussão para a gente se asserenar, procurar silenciar para a gente escutar o nosso coração e ponderar e dialogar conosco mesmo. Isso que eu acho que é importante também diante da discussão. Fazer todas essas operações que é difícil, conforme a Ana falou. Vamos lá, Ana. Eu acho que para a gente finalizar, até você tocou no CVV, né? O CVV, eu acho que ele resume bem o que a gente abordou aqui nesse encontro dessa noite. São pessoas que não têm uma identidade religiosa, estou falando assim, diante da ligação, do atendimento, né? Não existe uma identidade religiosa, existe um exercício do silêncio e da serenidade, porque você não pode opinar sobre a vida do outro quando você faz um atendimento no CVV. Você tem que escutar, e escutar é um exercício grandioso. Você tem que cuidar do outro medindo as suas palavras. Então, você tem que ser afetuoso, amoroso, tem que ter no exercício da escuta um detalhamento do que você pode ou não falar. Então, quando alguém liga para 188, pode ter uma situação, ser movido por uma emoção de desespero, de desafio, como Jesus foi desafiado várias vezes, você lembrou muito bem, Márcio. Quem liga para o CVV, quando liga 188, às vezes quer brincar, às vezes quer ironizar, mas a maioria das pessoas que procuram CVV procuram porque não estão bem. Então, a gente tem que moderar o que vai ser feito, o que vai ser dito ali. Você não tem como ultrapassar os fios telefônicos, então você tem uma distância. São vários exercícios que, de forma indireta e bem presente até, talvez, né, sendo contraditório um pouquinho, está ali presente o amor do Cristo. É o nosso exercício. É um trabalho voluntário, não tem nenhum tipo de pagamento material. Muito pelo contrário, quem vai para lá tem um gasto, você dedica um tempo. Existem pessoas que dedicam o tempo da madrugada, que é um dos mais procurados, porque as pessoas que estão só, que estão em crise de depressão, à noite é muito angustiante. Então, o CVV foi muito bem lembrado, Márcio, porque realmente quem atende 188 precisa ser de um de uma acolhida, precisa se diminuir de tal forma, mas ao mesmo tempo se engrandecer para fazer o melhor pelo outro que está do outro lado, em sofrimento. Porque mesmo aquele que liga para ironizar, que liga para passar um trote, uma piada, ele também está em sofrimento. Então ele precisa de uma boa palavra. Aquele que liga para falar uma bobagem, para soltar uma piada, você tem que usar de amor para com ele. O mesmo amor daquele que liga chorando, que liga pedindo socorro. Valorizar a vida é um exercício também. Então, se doar, valorizar a sua vida, a vida do outro, faz parte da nossa história enquanto ser, enquanto criação. A gente precisa disso. Então, acho que a gente fechando, porque já está chegando a nossa hora, que a gente leve para a nossa reflexão dessa noite a importância do exercício diário
dos ensinamentos do Cristo, e que a gente consiga levá-los para o nosso dia a dia da forma mais amorosa para conosco e para com os que convivem conosco. Boa noite e obrigada a todos. Obrigado, Aninha. Obrigado à presença de todos. Vamos então partir